Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui na belíssima Mendoza, um cenário que parece de outro planeta, às margens das cordilheiras, na divisa com o Chile, para apresentar para você o novo Jeep Commander 2026. Você pode bater o olho e falar: novo, João? Pois é, olhe bem os para-choques, olhe bem os faróis e vai ver que tem modificação na traseira e ali por dentro também. Ele continua mantendo as três motorizações, 1.3 turbo como não está aqui na versão Black Hawk, 2.0 turbo agora só na versão Black Hawk, não tem mais na Overland, e 2.2 turbo diesel. Vou te contar tudo sobre essas versões e também por que ele ficou mais barato. Pois é, ouvi que um carro no Brasil ficou mais barato. É quase como eu vi um "eu te amo eternamente". Vou te explicar por que isso aconteceu, mas já vou te dar uma pista. Ele era até o ano passado o veículo de 7 lugares mais vendido do Brasil. Não é mais. Perdeu este posto no primeiro semestre de 2025. Vou te contar também tudo como isso aconteceu. E claro, explicar sobre todas as versões, dar uma voltinha nele, mostrar o quanto anda, o quanto bebe e, se der tempo, mostrar até como ele se sai no off-road. Tudo isso só depois da vinheta. Roda aí, Congelante Yeti del Arco. O lugar é lindo, mas não fechar a porta da lavanderia, com esse vento não vai aguentar não. Vai! E para você que já está ansioso para saber os preços da nova versão 2026 do Jeep Commander com esse leve facelift, eu preciso te contar que o melhor lugar para você encontrar o melhor preço em Jeep, seja Commander, seja Compass, seja Gladiator, seja Wrangler ou até o Renegade, é com os meus amigos da Digital Drive. Isso mesmo, tem link na descrição, você clica e vai lá nas oportunidades que eles vão elencar as melhores oportunidades para você na sua região por geolocalização. Você não precisa garimpar de concessionária em concessionária, lá eles já vão te dar o quanto tem de desconto, quais são os benefícios, se tem IPVA, se tem supervalorização do seu usado, se tem taxa zero, enfim, um mundo de oportunidades dentro das oportunidades que só a Digital Drive te dá. Já segue também no Instagram, @DigitalDrive, e para dúvidas mais profundas, conversa também com o meu amigo Victor Piccoli. O Instagram dele também está aqui na descrição e você pode tirar todas as suas dúvidas e o melhor de tudo, ter a indicação de qual é a mais perto para você e quais são os melhores preços para você em carro zero em toda a sua região. Pensou em preço de carro? Não tem outro lugar, vai na Digital Drive. Sim, eles nos trouxeram até aqui para nos mostrar um leve facelift aqui na dianteira, onde eles tentaram não contemporizar nem esconder as 7 fendas. A grade é diferente, mas ela continua com as 7 fendas aqui. Também mudou um detalhezinho aqui no farol, sem realmente mudar a estrutura de capô e para-choques. Não colocaram os projetores de LED aqui, algo que eu achei que iria acontecer para dar um... Opa, o senhor tá bem? Vai mijar na roda. É brincadeira, né? Até aqui, isso é dos cachorros, é eterno isso aí. Eu sinto falta mesmo é de uns projetores aqui, um formato mais joia nos faróis. Não tem, é aquele LED bem espelhado. O para-choques ganhou essas duas entradas aqui, que me lembraram, sabe o quê? Aquele Jaguar que todo mundo odiou quando a Jaguar fez aquela virada de cambalhota para trás e acabou quase que caindo do precipício. Não estou dizendo isso do Commander, mas esse quadradão aqui não conversa tanto com as linhas tão cheias de curvas aqui da grade e também do farol e até do capô. Mas vai servir para você diferenciar o Black Hawk anterior desse Black Hawk aqui. Também não tem nenhuma diferença de ângulo de entrada, nem de altura do solo, nem de tamanho, nem de entre-eixos. O que muda mesmo são as rodas, mas também nem parece. Pois é, daí não dá para ver, mas tem um novo desenho de rodas aqui. Vai ficar mais claro na versão diesel e na versão Overland. Repetindo, a versão Overland não tem mais a opção do motor 2.0 turbo Hurricane de 272 cavalos. Fica a cargo agora apenas dessa versão Black Hawk. Mas se você não se sentiu assim tão impactado com novas rodas e com a nova dianteira, tem algo que vai impactar muito para você.
esse carro passou de R$ 341 mil no preço de lista para R$ 325 mil, são 16 mil reais de desconto, e eu não estou nem falando de CNPJ, de IPI, de nada. É o preço de lista mesmo, e você sabe, se você for numa concessionária Jeep e tiver CNPJ, você vai ter ainda mais desconto. E se você não tiver, eles abrem um lá para você. Brincadeira, brincadeira. O Black Hawk continua com as rodas escurecidas de aro 19, pneus 235/50, retrovisores na cor preta, o Commander aqui também na cor preta, não naquela cor bronze, meio rosé, e teto preto também. Lembrando que isso tudo aqui é de série, inclusive o teto panorâmico. Tem mais mudança na traseira, que também vai fazer você reconhecer que essa linha é 2026 e não a linha 2025. Vem ver. Depois de estar aí na frente com o Shark Nose, aqui temos a lanterna Cyborg. Pois é, ainda não era conectada de uma ponta a outra a lanterna do Jeep Commander, e isso aconteceu nessa revolução de meia-vida. Lembrando que esse carro faz 4 anos neste mês de agosto, que foi lançado lá em 2021, e deve permanecer nessa plataforma Small Wide até pelo menos 2029. Esse refresh também deu um novo interior aqui para a lanterna, mas não é nada assim tão grave, é mais para aparecer com aquele farol da frente. Então tem uma conectividade de design. Para-choque também ganhou um detalhezinho aqui embaixo e continua com as duas saídas de escape para você saber que se trata da versão Black Hawk. Ele continua tentando cobrir minha cabeça, mas como é uma cabeça bem cabeça, o capuz exatamente não cabe. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui para você. Deixa eu achar. Ai, que fácil. Ué. Devia ter um botãozinho. Ah, aqui, óbvio. Isso, tampa elétrica. E 233 litros de capacidade quando você tem os 7 lugares. Isso muda para 661 quando você baixa tudo e coloca. Não consegui baixar aqui porque tem que fazer um ajuste ali no banco. Quando eu entrar, vou te mostrar. E 1.760 litros quando você tem as duas fileiras baixadas. Lembrando que 1.760 litros é praticamente o volume até o teto, obviamente, é praticamente 2 caçambas de picape. O picape tem aproximadamente entre 900 e 1.100 litros. Aqui com 1.760 você vai ter 1,7, 1,8 vezes a capacidade de uma picape. É bastante. Eu já testei isso, já fiz uma viagem só com os 2 bancos da frente e levei mantimentos, colchões, cobertores e travesseiros para a praia para passar 10 dias. Para isso também é muito bom. E o porta-malas de 661 litros com 5 lugares também vai muito bem. Vale lembrar que não está mais disponível a versão Longitude com 5 lugares, porque a diferença de 8 mil reais à época não fazia assim tanta diferença para quem queria um Commander. Então, os 5 lugares acabava sendo deixado de lado e tendo que entrar em promoções que faziam com que o carro fosse vendido abaixo dos 200 mil reais. E não é isso que a gloriosa Jeep quer. Quer um carro um pouquinho mais caro. Mas mesmo na versão Longitude, que era mais barata com 7 lugares, também houve reduções de preço. Vou te contar assim que a gente abriu o capô ali. Deixa eu fechar. Isso, vem. Lembre-se que o botãozinho é perto do P da Jeep. Não passe vergonha como eu passei esta com você praticamente ao vivo. Vamos lá debaixo do capô para te contar. Por azar desta nobre profissão, não posso ficar falando com as mãos no bolso, porque preciso abrir as coisas, movimentar, né? Mas saiba você que ele tem discos de freio tanto na frente quanto na traseira, e suspensão McPherson na dianteira e multilink na traseira. E você vai reconhecer o Black Hawk também por essas pinças pintadas na cor vermelha. Deixa eu... Aqui a travinha. Muito bem, muito bom. Estamos aqui com o Hurricane T4 ou o Hurricane T4, 4 cilindros 2.0 turbo, 272 cavalos a 5.200 rotações por minuto e 40,8 kgfm de torque a 3.000 RPM. Sempre atrelado a um câmbio ZF de 9 marchas. Sim, o ZF de 9 marchas geralmente serve para carros com origem de tração dianteira e motores transversais. Bom, o Black Hawk aqui pesa 1.886 quilos,
mas mesmo perto de 2 toneladas, esse motorzão ajuda bem, ajuda muito ele chegar de 0 a 100 em apenas 7 segundos e ter velocidade máxima de 220 km por hora para você assustar toda a sua família quando estiver acelerando em estradas sem radares. É um carro bem interessante, grande, bom de andar, espaçoso, confortável e dá para se emocionar. Outra coisa importante de se dizer é que aqui na Argentina ele usa o combustível sem o etanol, ou seja, eu consegui médias andando na cidade com ele de aproximadamente 9,3 km por litro, o que não acontece, obviamente, com a gasolina brasileira. Segundo o Inmetro, ele faz na cidade 8,3 km por litro e 10 km por litro de gasolina na estrada. Bom, vou ficar mais um tempinho aqui para ficar com a mão no bolso? Vou nada. Vou falar para você dessa manta acústica barra térmica que está aqui e não tem amortecedor, como você pode ver, e também apenas uma trava de capô. Se eu não me engano, o Renegade tem 2. Tem essas diferencinhas. Mas eu costumo frisar sempre que passa um Commander por aqui, que este aqui é o carro nacional mais equipado, mais completo, ou seja, o melhor carro nacional de verdade fabricado no Brasil. Ah, mas João, e o BMW Série 3? Não é fabricado igual esse, com estamparia, com tudo. Nacionalização acima dos 80%. E também não é pior do que Corolla Cross e Corolla Sedan. Este carro é o que tem mais valor agregado, mais equipamentos e também maior tamanho e o maior preço entre os veículos verdadeiramente nacionais. Agora vamos dar uma olhadinha ali no banco de trás. Não vou entrar na terceira fileira desta vez, porque seria um martírio para deixar o nosso amigo Diego Mestiço, câmera, passando frio e vendo cofrinhos, entre outras coisas. Mas assim que esse carro for conviver um pouquinho comigo, eu te mostro como é que eu fico ali na terceira fileira. Ou se você tiver alguma curiosidade, como não temos mudança nenhuma de comprimento nem de entre-eixos, você pode ir em qualquer outro vídeo do Commander no canal que tem esse pastelão que eu passo toda vez que tento colocar esse animal de grande porte em lugares feitos para crianças ou adultos com estatura prejudicada, por assim dizer. Chega aí. Opa, não sai daí não, porque daqui a pouquinho eu vou te mostrar que cenário que a gente está aqui no final. Calma. Mas aqui eu encontro a primeira falha que muita gente fala, que não me abala muito, mas estão sempre falando. Plasticão do pagode na porta. Para você que vai gritando aqui, vai Corinthians! Faz tempo que não grita, né, filho? É ruim, né? Seu bumbumzinho vai ficar um pouco... Mas enfim, você escolhe umas coisas e abre mão de outras. Aqui tem um suede muito bom no banco e costuras diferentes que podem ser mais importantes para quem desenvolve o carro do que efetivamente ter um soft touch na porta. Você tem aqui o suede também na porta. É uma coisa muito agradável de tocar. Aquela sensação de manta, que um dia igual hoje é fundamental, rapaz. Porque tá 5 graus e ventando, sensação térmica do Everest. Bom, aqui também temos um detalhezinho, um plástico metalizado. E aqui o Black Piano. Deixa eu te mostrar que esse banco vai um pouquinho para frente, justamente para você conseguir descer toda a terceira fileira. E o banco posicionado para que eu dirija. Eu entrando aqui, acho um pouco alto o banco, mas posso te... Deixa eu ver se está no máximo aqui. Posso te afirmar categoricamente que conseguiria vir de São Paulo a Mendoza sentadinho aqui, porque os meus joelhos não pegam aqui no banco da frente e minha cabeça, apesar de ser uma bela cabeça, a qual não cabe nem o gorro da jaqueta, não bate no teto com ele aberto. Certamente quando essa cortininha vier, vai pegar um pouquinho desse topete malfadado. Mas, como você sabe, eu tenho mais de 1,90 m e incontáveis quilos. Aqui temos saidinhas de ar com um controle do ar ali, algo bem interessante para um carro nacional. Você não vai encontrar isso em nenhum outro. Temos também tomadinha USB-A e USB-C só para carregamento e também temos uma tomadinha USB-C lá atrás para o 6º e 7º elementos. Bom, aqui temos, interessante isso é importante, o apoio de braço com a travinha, né? E também 2 porta-copos barra latas. Cara, é legal como sempre foi, não tem tanta diferença aqui atrás não. Lá na frente tem uma diferencinha e isso vai ser uma questão até mais, vamos dizer assim,
do que eu acredito que seja realmente relevante para um carro e também para um carro esportivo. É uma questão mais de gosto, não tem tanta tecnicidade, mas eu prefiro como era antes. Espera aí que você vai entender. Opa, deixa eu entrar rápido aqui porque o vento só aumenta. Rapaz, tô parecendo aqueles escovão de tirar a raspa da privada, sabe? Aquele? Oi? Parece um ouriço. Deixa eu ligar aqui já. Bom, para quem se liga no Soft Touch, aqui nas portas temos e aqui por cima do painel também. Necessário abastecimento, não vamos fazer a rodagem com esse carro, vai ser outro. É importante essa parte, sempre digo, porque por causa da incidência de sol, de luz, geralmente se o plástico não tem essa cobertura em cima, com o tempo começa a fazer rangidos antes da hora. E nem todo mundo se liga muito nisso, que aqui é até mais importante do que aqui na porta. Mas você se liga na porta porque muita gente quer dirigir como se fosse o Casey Jones, o maquinista. Sim. Aí você fica com o seu sovaquinho aqui. Totalmente desnecessário. Bom, o banco elétrico tem memória. Eu acho que muita gente se liga nisso também. O banco elétrico não tem memória, irrita algumas pessoas. A regulagem aqui é manual. E a regulagem dos bancos, tanto do motorista quanto do passageiro, são elétricas nessa versão Black Hawk. Bom, o que eu falei sobre eu preferia como era antes? Esse carro, para mim, é o símbolo de esportividade que a Jeep tem junto com o Compass Black Hawk. Dois carros que têm um motor bem bom, são rápidos, junto com a Rampage RT também. Todos os nacionais que têm esse 2.0 turbo me agradam bastante e eu acho completamente desnecessário que eles tenham isso aqui. Isso, essa rodinha para você trocar as posições da transmissão. Deixa o câmbio, cara. Eles tentaram falar pra gente, vai dar uma sofisticada, essa parte aqui conversa com esta parte da central multimídia, mas sei lá, eu entendi. E quem tá com a pele no jogo, né, quem trabalha com isso, obviamente estudou, conversou com mais gente e entende mais do que eu. Mas para mim isso não dá a alma e a impressão que um carro com um viés esportivo certamente deveria transmitir, né? Mas tudo bem. Ele continua com as mesmas funções, Auto, Snow, Sand and Mud, freio eletrônico aqui também, o Road, o 4-wheel drive low, que na verdade é uma caixa reduzida ali para a primeira marcha, né? Tem também o Hill Descent Control, o 4-wheel drive lock, para você não ficar no meio do caminho, ele consegue fazer um travamento eletrônico do diferencial. Temos também carregador por indução e todo esse painel, até os grafismos e tal, ficou tudo igual ao que sempre era, inclusive esse suede aqui. Bom, eu tenho aqui a lista das novidades de todas as versões, vou contar para você a partir de agora. Aliás, falar também dos preços, né? Das versões primeiro. A Longitude T270, que é um motor 1.3 de 176 cavalos, com 7 lugares, ganhou novo conjunto óptico Full LED, novas lanternas também, design do para-choque e novas rodas de aro 18. Eu também achava aquelas rodas muito simplesinhas da Longitude, em se tratando que o Commander é o carro mais caro que a Jeep faz. O Limited, que também é com motor 1.3, 7 lugares, tem o conteúdo da Longitude, mais novas rodas de aro 18. Essas rodas bem bonitas você vai ver aí, passando na sua telinha. Tem também bancos e painel em couro e suede, que é esse sisteminha aqui que a gente vê, o suede mais o couro. Monitoramento de ponto cego, carregador de celular sem fio e o Adventure Intelligence Plus. Qual que é a diferença? O Adventure Intelligence Plus não está na versão Longitude. Eles preferiram colocar o sistema de som Harman Kardon, por exemplo. Muita gente gosta muito dessa interatividade do Adventure Intelligence, mas só está a partir da versão Limited. A Overland, com o T270 também em 7 lugares. Como eu te disse, não tem mais Overland com motor 2.0. Câmera 360, que é uma novidade que está aqui, ó. Deixa eu engatar a ré para você ver. Engatar a ré para você ver é uma frase perigosíssima. Aqui, traseira 180, dianteira 180. Olha que visual que eu já estou antecipando para você, querido. Aqui 90 dianteira e aqui
meio que de cima, né, para você enxergar o para-choques. Eu sinto falta, óbvio, daquela visão 3D que você consegue fazer o Bird View e olhar que tudo que está em volta de você. Mas enfim. E os bancos de couro, o banco do passageiro elétrico, teto solar panorâmico passa a ser de série a partir da versão Overland, som premium Harman Kardon com 9 alto-falantes, moldura inferiores na cor do veículo e banco com memória. Pois é. Esse Harman Kardon tem mais alto-falantes do que na versão Longitude e também na versão Limited. Overland Diesel passa a ser a única versão com motor diesel 2.2 de 200 cavalos. Tem a câmera 360, o câmbio Rotary Shifter, ou seja, nas versões mais caras eles colocaram esse Rotary Shifter. Não é possível. Tração 4x4 Active Drive Low, que é igualzinha que tem aqui no Black Hawk. Seletor de terrenos, como eu te mostrei aqui, Sand, Mud, Snow e Alto. E o Hill Descent Control e ainda o Jeep Off-Road Pages. Deixa eu tirar aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui o Off-Road Pages. Configurações, painel, não. Off-Road Pages, está aqui. Ó. Aqui você consegue ver o ângulo de direção mudando. Você consegue ver como é que está a tração. Aqui está mostrando que está só na dianteira. Os medidores acessórios, temperatura do câmbio, tensão da bateria. Eixo longitudinal e lateral, ou seja, estamos inclinadinhos aqui. E o seletor de terrenos, e aí você vai selecionando aqui, ele vai te mostrando o que muda. A Snow tem uma nevezinha ali para pisos escorregadios, Sand Mud para superfícies que não são tão escorregadias, mas também são aqui, ou você deixa no modo automático. Já tivemos um tempo que tinha mais modos de condução, né? Triste isso. E a Black Hawk também ganha a câmera 360, o câmbio Rotary Shifter e o design das rodas 19 com pneus Seal Inside. O que são os pneus Seal Inside? Tem aquela goma por dentro e assim que entra um prego, um parafuso, enfim, quando ele sai, aquela goma consegue tampar o furo. Então é mais uma proteção aí para você. Afinal, esse aqui é o único carro com rodas de... Não, ele e o Overland tem rodas de aro 19. Os dois têm o pneu Seal Inside. Esse aqui é o único com motor 2.0 turbo gasolina de 272 cavalos, performance Pages, saída de escapamento duplo e design escurecido dessas mesmas rodas. Bom, vamos falar de preço? Vamos falar de preço, meu chuchu. Vamos lá. Deixa eu achar os precinhos aqui. Eu falo, a gente fica meio perdido ali na hora, né? Bom, Longitude 7 lugares passou de 231 para 220.990. A Limited era, deixa eu pegar o preço de como era a Limited aqui, para você conseguir fazer esse efeito comparativo. Ela era 257.990, passou para... vai demorar um pouquinho esse vai e volta. Passou para 246.990. A Overland 7 lugares está com motor 1.3, 273.990. Ela era, atenção, rufem os tambores, Delarco. Ela era 280.990, ou seja, R$7.000 de diferença. Overland Diesel custava 314.490 e agora sai por, atenção, sai por 308.490. E a Black Hawk, como eu te disse, era 341, sai por 324.990. Basicamente, é isso que você precisa saber. Agora vamos dar uma voltinha no carro. Vamos ver se eu consigo fazer um trechinho de asfalto, outro de off-road, até para você conhecer melhor as capacidades do carro. Off-road é uma coisa que a gente nunca fez assim com o Jeep Commander. Lembrando, temos aqui retrovisor eletrocrômico, como eu te disse, o teto solar panorâmico, e aqui o botãozinho para você abrir o porta-malas sem precisar dar na chave, nem procurar o botão que abre igual um trouxa, igual eu. Lembrando que aqui também temos 7 airbags, tem também esse pequenino porta-objetos que cabe metade do meu braço. Exige Matsunaga curtiu isso. E temos também 2 porta-copos barra-latas e um espacinho para você pôr a chave aqui. A chave, para vocês que são fanáticos por chave, não mudou. E lembrando que também tem partida remota deste carro para você. Vamos acelerar, que é a parte que a gente mais gosta? Então vamos!
Bom, já estou aqui com esse meu cintinho de segurança, porque este sim salva vidas, e vamos dar uma volta aqui pelas cercanias de Mendoza, com o carro que, como eu te disse já antes, é um carro que tem na versatilidade de tudo que pode fazer, o principal argumento de venda e dos aficionados também, né? Tem muita gente que não conhece o Commander, acha que é um Compass esticado, um Compass com alergia a camarão, e ele é muito mais do que isso. Tem bitolas dianteiras mais largas, bitolas traseiras mais largas, tem um apoio melhor, e quando você consegue experimentar ele numa situação um pouco mais extrema, vai ver que nem parece o tamanho que ele tem, grande entre eixos, um pequeno balanço dianteiro e traseiro, uma altura do solo relativamente boa, e no final vou falar mais sobre isso quando a gente andar com o Commander com o novo motor 2.2 diesel em uma situação que você clama sempre que vê eu falando de algum carro que tenha o mínimo de capacidade off-road. Bom, a gente está aqui num trechinho de estrada cercado por essas belas montanhas próximas às à Cordilheira dos Andes, um lugar muito bonito, aliás. Se você puder, venha conhecer, faça um turismo por aqui também, mas se beber, não dirija, e aqui não beber é bem complicado, porque os vinhos são maravilhosos. Bom, vou pegar um trechinho aqui de uma estrada já um pouquinho melhor, e o que mais me cativa nesse carro é isso, porque você tem bastante força, bastante torque, bastante potência, e com o auxílio da tração nas 4 rodas, tudo fica melhor, inclusive no asfalto. Essa é uma das grandes vantagens de você ter um carro com tanta potência e com tração 4x4. Por isso, vários carros fizeram sucesso no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Como, por exemplo, os Audi, que a Audi sempre colocou nos seus carros mais potentes e topo de gama a tração 4. Por quê? Essa sensação de você acelerar e ter o domínio completo, ter tração, ter grip, quando você sente isso pela primeira vez, a segurança que isso dá, é difícil você andar em outra coisa, ainda que tração traseira seja mais divertido, mas é legal você acelerar com segurança, especialmente quando você tem um carro familiar. Bom, não tem muito segredo com o Commander Black Hawk. A única coisa que muda para agora é ele é muito exclusivo, né? Porque é o único que tem esse motor 2.0 T4 Hurricane, mas todas as qualidades que ele demonstrou no lançamento, que a gente foi lá para Punta del Este, acelerar naquelas estradas vazias, e aceleramos bastante até, de uma maneira que poderia nos levar à cadeia, a gente consegue perceber isso aqui também. Mas como na Argentina a polícia é um pouco mais brava, eu prefiro não acelerar tanto. E essa estrada também está um pouquinho mais movimentada, porque, como eu te disse, aqui é um local turístico onde muitas pessoas frequentam, independente do dia de semana. Mas ele continua muito bom de direção, ele continua muito bom de freios, ele continua muito bem apoiado, numa situação onde a física vai prevalecer na força G, ou a força lateral, você vai perceber que não tem tanto com que se preocupar com relação à estabilidade, mesmo ele tendo um centro de gravidade um pouco mais alto. Aqui, como você pode ver por esta câmera aqui do lado, tem também a Performance Pages, que você vê quanto está usando de potência, quanto está usando de torque, tudo em percentual, e quanto que a turbina está oferecendo de pressão também, que é uma outra coisa muito legal para quem compra um carro desse e compra porque precisa abastecer essa parte do aficionado, do entusiasta, que quer um carro um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, e ao mesmo tempo quer ter conforto e espaço para levar toda a família. É aquela coisa do ganha-ganha. Como eu disse já e repito, desde que o Commander foi lançado, desde a primeira vez que eu andei, ainda tive a oportunidade de rodar 2.000 quilômetros com a versão diesel, por exemplo. É um carro que consegue fazer de tudo que eu propus para ele, seja de férias, seja na cidade, seja pegando um trecho que não tem asfalto, seja na areia, seja num off-road mais leve, e talvez até num mais pesado. Isso a gente vai comprovar daqui a pouco. Mas é aquilo, você vai até outros concorrentes. Muita gente fala do Tiggo 8, que hoje é o líder de vendas entre os SUVs monobloco, com 7 lugares, mas quando você compara o que você tem de dinâmica aqui com o que você vai ter de dinâmica com o Tiggo 8, você tem num universo de 0 a 10, entre que o melhor é 10 e o pior é 0, como você tem na escola, esse aqui, entre os dois, é a nota 10, e o Tiggo 8, que também é um carro muito bom, muito bem, como produto, muito bem ajeitado,
acabamento, a conectividade, o que você tem de equipamento, mas quando você pensa na dinâmica, ele é um nota 6. Porque essa pisada que eu dei, por exemplo, saindo ali de onde a gente estava parado, você já ia sentir a frente distracionar e certamente o ESP entrar, aquela sensação ruim de quando você acelera demais, né? O preço é um pouco salgado? Mas como eu te falei, já diminuiu 21 mil reais, né? Ou melhor, 16 mil reais, de 341 para 325. Já é bastante coisa e como você bem sabe, você pode chegar provavelmente até uns 280, 290, mas para ter um grau de conjunto bem acima do que você vai ter em SUVs entre 200 e 250 mil. Eu acho que em nível de desempenho, você vai conseguir ter o que você tem com um Commander Black Hawk só num Ford Bronco, que é um 5 lugares, um carro um pouco menor, que também tem tração nas 4 rodas, e a partir daqui, só em carros como o Audi Q3, BMW X1, e acho que não tem nenhum Mercedes nessa faixa de preço que vá te entregar esse nível de desempenho. Você vai ter os Volvo também, mas por hora, nessa faixa de preço de 300 e 400 só elétrico, e aí não dá para você comparar um elétrico com a combustão, e também não tem carros desse tamanho da Volvo, os carros desse tamanho da Volvo já chegam lá perto dos 500 mil reais. Então nem no universo premium, nem no universo de marcas mais generalistas e mais baratas, entre aspas, né? Você não vai encontrar esse nível de desempenho. Isso me cativa bastante. Não dá para dizer que eu não fico satisfeito cada vez que eu posso acelerar bastante e andar alguns bons quilômetros a bordo de um Commander Black Hawk. E se você tem alguma dúvida sobre isso, faça o test drive. As concessionárias sempre têm. Tente conhecer mais profundamente esse carro e também entender quais são as partes técnicas e de tecnologia que podem te auxiliar e fazer parte do... abastecer esse anseio que você pode ter procurando um carro que faça mais coisas do que só o off-road, ou que só leve sua família com conforto, ou que faça as duas coisas e não tem um desempenho tão legal assim. O 0 a 100 em 7 segundos é algo que é difícil você encontrar nesse universo de SUVs, e entre os nacionais, esquece. Esse aqui é o carro mais rápido depois do Compass, que também tem esse mesmo sistema de motor, câmbio e tração. Aliás, câmbios F de 9 marchas, como eu te disse lá, está presente aqui e também na única versão diesel disponível, que é a Overland. Bom, é isso, eu não tenho muito mais o que ficar explicando do porquê que eu gosto tanto desse carro. Mas agora eu vou explicar para você por que você, que não quer assim também tanto desempenho, um 0 a 100 na casa dos 9,7 segundos, pode ter ainda mais coisa quando você compra um Jeep que tem tração nas 4 e tem uma certa predileção também pelo off-road. Mas agora a gente vai andar na versão diesel, lembrando que ela tem 200 cavalos e 45,8 de torque, e aqui a gente tem 272 cavalos e 40,8 de torque. Para essa experiência no off-road ficar um pouco mais raiz, vamos de diesel e vamos com mais torque, e aí você vai entender como que esse carro consegue preencher diversas lacunas de qualquer um, inclusive eu, que ando em tudo que é carro, quando eu penso num SUV completo. Vamos lá. Bom, meus caros, estou aqui, depois de centenas, milhares, bilhares de pedidos, vamos fazer um off-road decente com esse sistema de tração da Jeep que você tanto desconfia. Decente e subinte, né? Vai subir e vai descer. Cássio Cortes está aqui, eu sempre participo dos vídeos dele, mas como ele sempre precisa ir embora antes para cuidar do Noah, eu só gravo na volta, então não consigo. E o nosso instrutor Vilela aqui da TSO, grande Vilela, está sempre nos eventos com a gente, expert também quando o assunto é off-road. Bom, como você pode perceber pelo chacoalhar dos pistões, estamos numa versão diesel, aqui com a Overland. E a única versão diesel, e você pode ver que os acabamentos em suede são marrom. Mas em breve ela vai lá para casa, pro Quartier Latando Limão, e aí eu faço um teste e mostro mais um detalhe para você. Aqui é mais pra gente... roxa ali, né? Do outro lado do Senna, né? Boa. De Paris. O Cássio é um moço muito viajado, então eu viajo muito com ele de parceiro para aprender também sobre coisas sobre Paris, Tibete e Nepal. Não faça rima. O negócio é o seguinte, aqui a gente tá, o Vilela já explicou pra gente, coloca aqui no modo Sand Mud, 4-wheel drive lock, certo, Vilela? Sim.
e for o drive low. Cássio Cortes já fez esse percurso. Cássio Cortes, como você disse no seu vídeo, dá para o cara vir com o ninho dele? Nos primeiros 20 metros aqui, sim, depois não dá mais. A gente tem erosões muito grandes, né? E depois a gente vai ter umas pirambas bem hardcores também. Bom, a gente encheu de câmera aqui, tem 5 câmeras em volta, para provar para você que com o ninho não dá. E para fazer João Delarco trabalhar, né? Que exatamente. tá ganhando muito e não tá produzindo o suficiente. O modo FOE está ativado para o grande Delarco. O que quer dizer FOE? Não posso falar neste horário. Muita gente assiste na TV junto de crianças. Santa Edith, né, a padroeira dos editores, não gosta desse modo. Santa Edith. Mas tá vendo? Eu falo, só venho aqui para aprender. Aqui ele tá pegando um trechinho que, sim, você passaria com o seu ninho, mas você vai ver ali para frente, por esse jogo de câmeras fabuloso, parece a transmissão da Globo, das Copas. Câmera a mais, câmera do banco, câmera da frente, câmera de trás, câmera do goleiro. Mas é bacana, quando a gente vem pra cá, a gente vê bem porque que quando deu problema lá na Mauritânia, o Dakar falou, temos que sair da África um tempo, bora pra Argentina e Chile, né? São paisagens muito legais pra rally aqui. Não, paisagem também, desafio de solo, né? Sim. Aqui, ó, você que fala que não é uma tração 4x4 de verdade, tem o bloqueio diferencial eletrônico, que você consegue, mesmo com uma roda pendurada, manter a tração na outra roda, algo que não acontece se você não tem esse bloqueio. Vamos pegar para a esquerda aqui. E aqui é a parte que sugere um pouco mais de capacidade off-road, como a gente tem aqui. Lembrando sempre que, recentemente, esse motor diesel do grupo Stellantis foi substituído, o 2.0 pelo 2.2, passou de 170 para 200 cavalos, mas a principal mudança e o que faz com que ele seja um jogador nesse mundo de SUVs, entre os de monobloco e chassi, dos mais competentes, foi a melhora do torque, né, de 38,7 para 45,8. Então, isso, quando você vai numa situação dessa, que nem eu estou aqui, faz uma diferença bem grande, especialmente nas subidas. Aqui eu vou acionar o Hill Descent Control e vamos descer por essa areia fofa, que é complicado, hein? Lembrando que potência é quão rápido você bate na parede e torque é quão longe a parede voa depois que você bate, né? A força tá no torque. Aqui, ó. Aqui tem o Hill Descent Control, eu posso ir um pouquinho mais rápido, acelerando 10%, inclinação aqui de mais de 15 graus, 16 agora. Eu já contei 3 lugares onde o Uno tinha ficado. Sim. Você com o seu Celta também esse não é o dá. quarto, agora. Aqui acho que é a parte mais extrema aqui, que é um pico mesmo, né? Além de a gente não conseguir enxergar bem, a parte é bem fofa, você pode ver que tem uma poeira saindo ali. Esquerda. E acho que aqui vamos ter que pegar um embalo. Aí. Você não quis fazer, eu passei antes aqui, vou dar um spoiler, até para você ver também o vídeo no meu canal. Eu vi o colega da frente ficando e eu embalei, mas eu passei de primeira, porém, deu uma bela panca no assoalho do Commander, o Jorge tentou salvar, vamos ver. Consegui salvar. Conseguiu salvar e transpor. Difícil, hein? Obstáculo difícil. E tem uma outra coisa, né? A gente não está reduzindo pressão de pneu aqui, a gente não está com pneus efetivamente pro off-road, né? São pneus all-terrain, né? Então, aliás, não, são pneus HT. Aqui, não, é HT, não, tem, não é nem ATR. Reto aqui, né, Vila? Asfalto. Vamos pegar mais uma subidinha aqui. Se você calçar um Commander diesel desse com um pneu AT, um pneu MT, olha, fica algo muito capaz, cara. Fica mesmo. E mesmo ele sendo um carro pesado, porque o peso no off-road faz muita diferença, né? Sim. Por isso você tem que ter bastante torque, porque os carros às vezes são grandes e você precisa disso. Mas quando tá num terreno mais fofo ou com lamacento, o pneu faz toda a diferença em carros mais pesados, como esse carro aqui, que tem quase 2 toneladas. Por isso que Jimny vende até hoje, né? Exato. O princípio da leveza. E os CJ da vida ainda rodam nas trilhas aí com relativo sucesso. Desde que não sejam muito longas, porque o tanque tem 37 litros. Bom, vamos reto aqui, ó. Aqui é uma pirambeira bem
Tem ali um instrutor. Olha! Perseveras e triunfarás. Bateu 25 graus de 25 graus de inclinação. Achei que não faria. Achei que não faria. Cara, definitivamente, esquece seu Uno. Isso aqui é outro papo. Aqui também uma descida. Tudo à direita. Aqui bem inclinado, ó. Pode tirar o pé. Vou tirar o pé, tô com o Rio Descent Control aqui. No final ele vai. Ó. Sem bater também à frente. Como o Cássio disse até no vídeo dele, aliás, acompanhe lá também no canal Cássio Cortes. Ele tem um entre-eixos bem longo e pouco balanço dianteiro e pouco balanço traseiro. Algo raro nos SUVs mais familiares hoje, né? Que querem dar um size impression maior e acabam que na parte do off-road pecam porque batem na frente, batem na traseira. Frase perigosa, mas acontece. Tô totalmente virado aqui. Eu não encosto o peito no chão, mesmo com um facão de areia. Realmente bem impressionante. Tá bem pronunciado que a gente tá no fim do comboio, né? Todo mundo já passou e é a segunda passagem do grupo, né? Já tá bem fundo ali. E tranquilo, hein? Vou te falar que todos os sistemas aqui funcionaram de acordo com o que a teoria diz que eles funcionariam. Então, mais do que aprovada essa parte off-road. Se você é fanático por off-road, desconfia de todos os 4x4 que não são aqueles raiz, chassi com carroceria por cima, salve esse vídeo, compartilhe com seus amigos de trilha. E agora eu vou voltar lá pro hotel pra gente fazer um resumão desse Commander que nessas duas versões já mostrou pra gente que é um canivete suíço, quando você precisa tanto de conforto quanto de astúcia na trilha e também para ter um pouquinho de desempenho na cidade, não nessa versão, na cidade na estrada, não nessa versão, mas com o Black Hawk você viu quanto anda na estrada. Cassião, eu já dirigi, vou poder tomar um vinhozinho agora. Né? Mas dá o seu serviço, hein? youtube.com/CassioCortes, siga nós, @CassioCortes também no Insta e demais redes. Valeu! Sempre uma honra e uma satisfação participar do A Roda TV. Muito obrigado, viu, Cassião? Agora vamos lá que eu também tô precisando almoçar. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, pode ser que você ache que o Tigo 8, que hoje é os 7 lugares que mais vende, tem mais atributos e seja melhor do que o Jeep Commander. Nessa versão aqui, pelo menos, não. Há uma diferença de preço bem grande, mas a briga mesmo é lá na base. Um Tigo 8 vai sair aí na casa dos 200, 210 mil reais e o Commander de 7 lugares Longitude parte agora de 220 mil reais, 11 mil reais mais barato do que sempre foi e sempre com algum descontinho que a Jeep consegue dar. Mas a exceção desse mercado, que constitui 50% das vendas do Jeep Commander aqui, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que esse carro é um verdadeiro canivete suíço para quem quer um SUV com espaço para a família ou para as bagagens, você que vai escolher isso com 5 ou 7 lugares. Ter a versão diesel mais barata e ter a versão Black Hawk ainda mais barata torna ele uma opção para qualquer pessoa que pense em um SUV e toda a versatilidade que ele deve ter, inclusive até com tração nas 4 rodas. O Commander quer te fisgar de novo. Não sei se esse facelift foi o suficiente, mas para mim, o que ele já trazia antes e continua trazendo agora, tá mais do que bom. E com esta bomba, nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? E quer saber os melhores preços em Jeep aí na sua região? Não perca tempo, corre na Digital Drive, digitaldrive.com.br e aproveite todas as oportunidades em 0 km que você só vai encontrar lá, tudo perto de você e tudo num só lugar. Bom, agora... Que bela represa, hein, Diegão? Ó, dá uma olhada. Dá uma olhada. Eu ficaria aqui muito mais horas se não tivesse um churrasco maravilhoso me esperando. Tchau. Tchau. Vamos pro churrasco. Chega de frio. Tchau.